você porque não vejo perspectiva. A classe o separava. Sua namorada era rica. Ele não. Ele tinha uma estrutura média. A classe dele não era da mais alta. Então, Ted começa a ficar desesperado. Perde sua amada. Resolve voltar para sua terra natal. Chegando à sua terra natal, os seus pensamentos de infância retornam. Resolve procurar. Quero saber se realmente as minhas suspeitas, se meus verdadeiros pais são mesmo os meus pais. Quando encontra o seu registro, percebe. Não eram pais, eram avós. E sua mãe o abandonou. Nossa, quanto trauma! Abandonado por 3 mulheres amadas. Ted não consegue entender como as mulheres podem ser tão má. Porque o que ele fez para elas, ele a amou. Ele amou sua mãe. E sua mãe o enganou o tempo todo. Porque sua avó era sua mãe. Mas ela sabia que não era e não contou. Alguém se importava com isso? Alguém quis saber por que a Ted tinha, às vezes, atitudes que não era aceitável para criança. Uma criança manusear facas, desde os seus 3 anos, assustar alguém com várias facas ao redor e com sorrisos maléficos no rosto. Alguém imagina uma criança de 3 aninhos que todo mundo, ai que anjinho, de repente você vê com facas ao seu lado, você se sentir ameaçado por uma criança de 3 anos. Não é de se questionar, vamos observar a criança para tentar melhorar? Não, não vou preocupar com isso não, isso é só brincadeira. Ele vai se adequar, tudo vai ser normal. Então, quando as dúvidas de identidade dele viram demônios na sua cabeça e ele tem vários conflitos. Então, o que é que ele quer? Ele quer resolver esses conflitos. E ele busca. Como pode? A pergunta dele é sempre a mesma. Porque mulheres, tudo que fez mal para ele foram mulheres. A mãe o abandonou para ser criado por sua avó. A sua mãe, que ele tinha em mente que era a avó, não contou para ele a verdade, mentiu para ele uma vida toda. E sua namorada, a qual ele amava, quero saber de você, você não me traz perspectiva. Hoje nós estamos aqui reunidos, tanto a acusação quanto a defesa, para ser justos, trazer a justiça. Mas não é uma justiça que vai pegar um crime simplesmente pela lei, e sim julgar em vários pontos de vista, levar como foi a condição social do réu, colocar porque isso vai influenciar na sociedade. E também usar a lei, que afinal as leis são para ser respeitadas. Mas também o condicionamento ao réu a viver em sociedade. Porque a sociedade em nenhum momento se preocupou em condicionar a pessoa para que talvez ela não colocasse aflora os seus sentimentos reprimidos. Soubesse respeitar a moral e a ética que a sociedade impõe para cada um de nós. Passo agora para o momento da réplica. A acusação de 10 minutos. Vamos, a doutora Verônica vai apresentar as provas materiais utilizadas no delito, bem como a forma dissimulada que ele usava para atrair suas vítimas. Boa noite a todos, Luísa, colegas, Júlia. Gostaria de chamar o auxílio da colega Edileia. Vamos tratar aqui de um caso de uma pessoa que manipulava a todo momento e, além dessa manipulação, ele tinha beleza e era carismático. Como ele atraía todas essas vítimas? Contando com a carisma e beleza, ele fingia ter uma deficiência ou estar com o braço machucado
solicitava garotas, sempre com o mesmo porte físico, o mesmo corte de cabelo, cabelos longos, pretos, partes no meio, lembrando também a aparência da sua ex-namorada. Ele pedia ajuda a essas mulheres, essas garotas, né, que eram todas 19, 20 anos, e atraíam elas até um carro, pedindo para que elas ajudassem, que ele pegasse. Está saindo totalmente fora do jogo. Claro que não, isso é prova. Nós temos nos autos. Nós estamos fazendo menções das características. Bom, ele levava essas garotas até o carro, que era um Fusca. E esse carro, ele não tinha a parte, os bancos traseiros, que era onde ele armazenava todas as ferramentas que ele usava contra as garotas, as vítimas. Quando elas iam para mexer no carro, ele a golpeava na cabeça com pedaços de madeira, com outras ferramentas, para que elas viessem desmaiar. Depois disso, ele colocava algemas nessas garotas para imobilizá-las e colocava elas dentro do carro para poder levar a um lugar mais distante, bosques. Não só isso, como ele também invadia a casa, como ele invadiu uma fraternidade, onde ele fez 4 vítimas. 2 morreram e 2 ficaram feridas. Bom, concluindo o que a doutora Verônica passou aqui pra gente, Ted, né? Ted Bundy, por ser um rapaz muito bonito, chamava a atenção de todas, principalmente, né, gente, universitário, 19, 20 anos, né? Uma pessoa bem aparentada. Sempre quis poder tentar ajudar o rapaz. Como podemos ver aqui na foto, com o braço machucado, golpeou uma de suas vítimas e jogou para dentro do carro. Nós temos aqui Carol Roche, ela foi uma de suas vítimas que conseguiu fugir dele. O que acontece? Pede um passeio no final de semana no shopping, viu a moça tão bonita, todas as características de todas elas, pediu ajudar ela até para poder ter um carro, para poder pegar alguma coisa. Chegando lá, a Carol percebeu que tinha uma coisa diferente, viu que o carro não tinha os bancos traseiros e tentou fugir dele. Na hora que ela virou, ela foi golpeada na cabeça por ele. Ele tentou algemar ela, só que ela, meio sonolenta, né, com a pancada na cabeça, conseguiu fugir dele. Fugindo dele, ela foi uma das vítimas, assim, foi uma das vítimas essenciais para esse caso, porque ela reconheceu totalmente o Ted. Ela viu que era ele mesmo que fazia isso com todas as meninas, com todas as características que ele tinha, né? Então, onde foi, ela foi uma chave essencial para esse caso. Lembrando que também, naquela época, ter um automóvel era para pessoas que tinham poder aquisitivo, não era algo comum. Então ele era acima de todas as suspeitas. Ele era uma pessoa bem aparentada, articulada, que aparentava ter um poder aquisitivo, então ele não tinha características de uma pessoa que poderia vir a cometer esses crimes. Então, por conta disso, ele conseguia atrair várias garotas para dentro desse carro, e as pessoas que o conheciam também não acreditavam que ele poderia fazer todas essas atrocidades, porque ele foi graduado em excelência no direito, então ele era um dos melhores alunos da universidade. Pessoas que o conheciam diziam que ele poderia vir a ser o presidente dos Estados Unidos, de tão articulado que ele era. Por esses motivos, seletos membros do júri, que pedimos a condenação por 2 vezes o homicídio qualificado, como foi lida na denúncia pelo Ministério Público, das 2 vítimas que ele fez à fraternidade, e também pelas 2 vítimas da tentativa de homicídio, os quais ficaram com sequelas permanentes. A doutora Helenice, nós aqui não estamos, quem dera, né, quem quiçá todos os problemas de uma criança, de infância, de relacionamento familiar, pudesse originar assassinos em série, que vivemos aí aos montes atualmente. Só que Ted Bundy em nenhum momento alega ou culpa a família sobre tais atos. Ele era de um lar cristão. A entrevista que foi remetida
para a defesa é clara. Ele, no último dia, ele dá uma entrevista e fala: não culpem a minha família. E estão fazendo aqui essa culpa. Bem, as provas de autoria e materialidade estão muito claras. A estratégia dissimulada, a doutora Lenice citou, convidar a doutora Thalita para mostrar quais foram as provas que Ted Bundy alegou. Aqui foi citado álcool, pornografia. Isso mesmo. Durante a entrevista que foi concedida a Ted Bundy, ele mencionou que o álcool, como mostra a imagem, e a pornografia foi algo que o incitou e o levou a fazer os atos que ele cometeu. Portanto, senhores jurados, nós podemos observar que a pornografia, na entrevista, ele mencionou que não foi e não é a causa dos atos libidinosos e cruéis, terríveis que ele cometeu contra as mulheres, suas vítimas. Então, mediante essa confissão, essa argumentação de Ted Bundy, ela não condiz com a realidade. Mediante a nossa sociedade atual, se fôssemos absorver Ted Bundy mediante a bebida, ao álcool e à pornografia, a sociedade hoje não poderia condenar nenhum caso referente à pornografia e referente ao álcool. Então, isso é um caso a se pensar, coisa muito séria. Isso não poderia ter levado a ele, como ele mesmo mencionou em sua entrevista, que isso não foi o fato que o levou a cometer tais crimes. Portanto, nós sabemos que existe algo a mais do que isso. Algo a mais, para a gente explicar um pouco da motivação, se chama Stephanie Brooks, a namorada, o grande amor de Ted Bundy. Como a doutora Lenice falou, foi abandonado por uma namorada, traído pela sua mãe, porque acreditava ele que a mãe dele, que a irmã, descobriu-se que a irmã dele na realidade era a mãe. Então isso foi um gatilho, ao ponto de que alguém pode estar pensando: essa aqui foi a próxima vítima de Ted Bundy. Não é isso? Não. Sabe o que ele fez? Matriculou-se em universidades prestigiadas, estudou psicologia, estudou direito, entrou na política, a convenceu. Era um outro Ted Bundy, articulado, argumentador, eloquente. A menina caiu de cantos novamente, a ponto de, no dia que ela aceitou casar-se com o Ted Bundy, o que ele faz? A rejeita, a despreza completamente. Há uma rejeição da Stephanie Brooks. E aí depois o que acontece? Aquele sentimento interiorizado dá vazão a isso daqui, ó. Todas as vítimas produzidas pelo crápula, pelo monstro que simplesmente era traído e tinha uma semelhança, né? Cabelos partidos ao meio, tinha uma semelhança muito grande com a sua ex-namorada. E o que atraía as vítimas era o Ted Bundy as atraía por serem inocentes, ingênuas. Via lá um homem cheio de livros carregando no automóvel, os livros caíam ao chão, havia um gesso, uma muleta, e as mulheres prestavam apoio e eram mortas. A ingenuidade, a pureza dessas vítimas fizeram com que elas fossem assassinadas por um demônio. Sabe por quê? Porque ele gostaria de sentir Deus. Porque a última frase que ele diz é o seguinte: não é por luxúria
ou por violência, mas quando eu vejo o último olhar das vítimas, quando eu vejo o último suspiro que sai dos seus corpos, eu me sinto